Bom, então vamos comentar aí nesse vídeo sobre as principais notícias de tecnologia desses últimos dias. Vamos comentar sobre a postagem do Sam Altman, que ele fez no blog dele, comentando sobre o avanço da IA e principalmente da AGI, né? O O3 vai começar a ser divulgado aí para as pessoas na próxima semana e o cara publicou um textão falando sobre o que ele espera daqui para frente nesse mundo da IA. Vamos comentar também sobre algumas iniciativas da Meta em criar avatares virtuais que não deu muito certo e também a perspectiva das pessoas em relação a isso tudo, a esse avanço tecnológico que está acontecendo e que pode mudar as nossas vidas completamente e que continuam tendo postagens sobre crises existenciais. E que é bem interessante ler isso, na verdade. E bom, vamos comentar sobre isso e outras coisas nesse vídeo. Bom, então o Sam Altman, ele publicou no blog dele e ele fez aqui várias reflexões sobre todo esse tempo aí que ele passou na OpenAI. De que esse seria o segundo aniversário do ChatGPT, que aconteceu aí há um mês mais ou menos. E que com a proximidade da AGI, ele acha que é importante ele analisar o progresso da empresa, né? E que eles acreditavam que criar uma AGI seria algo possível. E que isso teria um impacto absurdo na história da humanidade. Tinha várias postagens aqui no Reddit comentando sobre esse assunto. O que existe depois do O3. E que seria essa parte aqui da postagem dele. Onde ele diz que ele está confiante em que eles conseguirão construir uma AGI. E que ele acredita que em 2025 a gente verá os primeiros AI agents entrarem na força de trabalho. E ainda que a gente estaria avançando além disso, onde uma superinteligência realmente é algo possível. De que eles amam os produtos atuais, mas eles acreditam em um futuro glorioso. E com a superinteligência será possível fazer qualquer coisa. Acelerar as descobertas científicas, inovações e aumentar massivamente a abundância e prosperidade. Então assim, essa postagem aqui levantou um monte de conspirações. Tem um monte de gente comentando sobre esse assunto. Porque ele tá dizendo aqui meio que, cara, a AGI realmente é possível. E a gente viu que o O3 talvez até já seja uma AGI, de acordo com alguns benchmarkings de mercado. E bom, daí vem o Sam Altman, publica isso daqui, enfatizando isso ainda mais. E a gente ainda percebe que talvez a AGI nem seja mais o grande objetivo, né? De que no fundo a superinteligência é uma coisa que tá ali praticamente virando a esquina. E isso é uma coisa muito louca. Mas assim, né? Tem muita gente levantando vários questionamentos sobre esse avanço que a IA tá tendo nesses últimos meses. Por exemplo, essa postagem aqui diz que, no fundo, a gente não é o consumidor real. Por mais que eles estejam ali vendendo assinaturas de $20 por mês, o grande objetivo deles, o foco deles, é atingir as grandes empresas. De que as empresas de tecnologia não estão construindo ali IAs que valem trilhões, porque eles esperam que você pague $20 por mês para usar essas ferramentas de IA e ser mais produtivo. Mas eles, no fundo, estão criando isso porque eles sabem que o seu empregador, que as empresas vão pagar centenas ou milhares de dólares por mês por esses sistemas de IA que vão substituir você. A gente vê esses novos planos de assinatura que custam mais do que $20, como o ChatGPT Pro, que custa $200, e até aqueles rumores de assinaturas de $2.000, que podem surgir aí em breve. Definitivamente quem vai ter dinheiro para conseguir arcar com isso vão ser as grandes empresas. E isso era uma coisa que muita gente achava absurdo, né? Até parece que isso aconteceria. Mas parece que tá ficando cada vez mais claro que esse é realmente o caminho. De que os modelos de IA cada vez mais inteligentes vão custar muito caro. E não vai ser todo mundo que vai ter acesso a isso. E até a gente já vê alguns usos curiosos, né, desses modelos de IA. Como esse robô aqui que foi criado usando a API da OpenAI. Olhem isso daqui. ChatGPT, we're under attack from the front left and front right. Respond accordingly. One round at each 5-degree interval, with variations in pitch. Se tiver uma terceira guerra mundial, a gente não vai ter muita chance contra essas coisas aqui. E assim, além dessas IAs estarem substituindo a nossa habilidade cognitiva do que a gente estudou para conseguir fazer o nosso trabalho, bom, as IAs estão avançando também na questão de personalidade. Agentes de IA conseguem replicar sua personalidade com uma acurácia de 85%, em apenas 2 horas de treinamento. Na verdade, essa notícia aqui até já é mais antiga, ela foi republicada, eu já tinha publicado um vídeo falando sobre esse assunto. Mas isso é uma coisa curiosa, né? Porque vai ser possível criar a personalidade de qualquer pessoa em poucas horas, em breve em poucos minutos. Inclusive a Meta já tá meio que se aproveitando disso. Eles tinham criado recentemente o que eles chamaram de AI Profiles, que eram pessoas, avatares, influencers virtuais, criados por IA, que tinham perfis ali no Instagram, enfim, e que eram completamente gerados por IA, né? Essa pessoa que não existia de fato. Só que isso aqui foi um fracasso total, na verdade. Né? Eles criaram um monte de avatar virtual e eles se removeram aí nessa última semana, porque muita gente tava dizendo que era creepy, né? Que era meio sinistro
e desnecessário. É uma coisa que ninguém pediu isso daqui, né? Anos atrás a Microsoft tinha criado já um chatbot que nas conversas com as pessoas acabou virando nazista, né? Fez comentários ali bizarros. E esses avatares do Meta aconteceu a mesma coisa, né? Mesmo com alguns filtros ali que colocaram na IA. Teve várias questões raciais ali envolvidas que a IA não conseguiu lidar com isso. Mas assim, apesar dessas coisas que a gente sabe que não vão dar certo, definitivamente o avanço que tá acontecendo é muito relevante. Até como comentou um cara aqui nessa postagem, né? Pode ser que a gente atinja uma singularidade, uma IA realmente avançada, antes do GTA 6. Se o GTA 6 não usar extensivamente IA no jogo, vai ser um verdadeiro fracasso. Vão por mim. Acho que é por isso que eles estão demorando tanto, né? A IA tá avançando tão rápido que não tá deixando eles lançarem o negócio. Mas assim, muitas postagens continuam ocorrendo aí em relação a uma crise existencial do avanço da IA. Provavelmente deve ter um monte de gente discutindo sobre esse assunto com seus psicólogos, talvez, né? Porque aqui no Reddit as pessoas estão postando um monte de coisa sobre esse assunto. O cara comenta aqui que ele não estaria surpreso se a grande maioria das pessoas perdessem os seus trabalhos e que a grande maioria das empresas falissem nos próximos anos e que ele estaria pensando nisso 24 horas por dia. Isso é uma coisa realmente curiosa, né? Tem muita gente pensando sobre isso. É uma coisa que eu tenho me perguntado, que eu tenho refletido sobre isso, eu sei que muitos de vocês também. Esses modelos já estão avançando. A gente vê, sei lá, esse O3, por exemplo, que supostamente vai ter um nível de um PhD. Então já seria um modelo de IA muito mais avançado do que a gente. E isso é curioso, né? Porque parece que é como se tivesse uma espécie de um timer, de um cronômetro, em que o tempo fosse diminuindo de acordo com o avanço dessa IA. Quanto tempo falta para realmente surgir uma IA que vai ser muito mais inteligente que a gente e que vai substituir a gente no nosso trabalho, por exemplo. Só que a gente, sei lá, a gente passa a nossa vida, né, praticamente inteira sem pensar muito no endgame. Assim, a gente aprende bastante sobre o early game, sei lá, escolher uma profissão, fazer uma faculdade, por exemplo. E a gente entende também um pouco sobre o mid game, o meio do jogo, que tu pode fazer uma especialização em alguma coisa, ou que se tu tá dentro de uma empresa, tu pode tentar alcançar algum cargo, por exemplo, ou tu pode fazer um MBA ou alguma outra coisa. Só que o que nunca te ensinam, e as pessoas não falam muito sobre isso, é sobre o endgame. Qual que é o teu endgame? Como é que tu vai dar o checkmate nisso tudo? Dá pra fazer uma analogia com o xadrez, o que é bem interessante. A gente sabe que no xadrez tem várias aberturas, né? Tem lá o gambito da rainha, que dá origem àquela série famosa. Enfim, existem diversas estratégias ali. E a grande maioria das pessoas que conhecem um pouco do xadrez conhecem algumas aberturas. É uma parte fácil de aprender do jogo. E até o meio do jogo, né? O mid-game do xadrez dá pra entender. Tem que proteger tuas peças, tu sabe que determinada peça come de um determinado jeito. Então a grande maioria consegue aprender também ali sobre o meio do jogo do xadrez. Só que o endgame do xadrez, isso é complicado. A hora que tu sobra ali no tabuleiro, só com a tua rainha e uma torre e um cavalo, fica bem difícil tu dar o checkmate no rei adversário. O cara ruim não consegue dar o checkmate e perde o jogo. E a gente poderia fazer analogias infinitas aqui com outros jogos, né? Como League of Legends. Todo mundo sabe ali as posições no League of Legends, farmar os bonecos ali no início do jogo. Só que no endgame do jogo, a coisa fica muito mais complicada. Depois que os teus adversários estão cheios dos itens, como é que tu reage a isso? Depois que tu já perdeu todas as tuas torres, como é que tu reveste o jogo? Ou no Counter-Strike, por exemplo, né? Tu tá num X1 ali no fim de jogo contra um jogador muito bom e você é um jogador mediano. Bom, tem grande chance de você perder o jogo, levar um headshot e ficar por isso mesmo. E quando a gente para pra pensar na nossa vida, né? Nada mais é do que um grande jogo. Só que ninguém te conta como é que tu vai fazer o endgame. Quantas pessoas tu conhece que realmente zeraram a vida? Normalmente o caminho que a gente conhece são as pessoas que trabalharam a vida inteira e se aposentaram. Esse é o endgame que todo mundo conhece. E que não tem nenhum problema nisso, né? É só o que todo mundo faz. Você chega nos seus 60 anos, trabalhou a vida inteira, você se aposenta e compõe tua renda com alguma outra coisa e é isso. Esse é o endgame que a grande maioria das pessoas traça na sua vida. Só que se agora a gente tem um timer, se agora essas IAs estão avançando cada vez mais e que pode ser aí que em 2030, daqui 5 anos, a gente tem alguma coisa realmente absurda, como o próprio Ray Kurzweil do Google afirma aqui nesse artigo, né? De que a gente vai viver num mundo de abundância em 2030, de que vai existir uma imortalidade digital, nanorobôs, abundância de recursos e muita inteligência. Mas a gente sabe que essa tecnologia e que essa abundância pode não chegar para todo mundo ao mesmo tempo. E que se depender da gente aqui no Brasil, será que a gente vai se beneficiar de toda essa tecnologia que está sendo criada em outras partes do mundo? E assim, é muito curioso, né? Porque nessa postagem aqui no Reddit, o cara ali que falou da crise existencial, o primeiro comentário, olha só o que o cara falou aqui. Que o maior medo dele é que uma IA realmente poderosa, nas mãos dos ricos ou de atores do mal, possa se tornar rogue. O que iria levar a uma dor para todo o resto das pessoas. E com o medo imediato dele é que ele não consiga atingir os seus objetivos financeiros antes de que a IA substitua ele. Quanto tempo a gente tem até que realmente a IA se torne tão evoluída
que vai começar a impactar a gente diretamente. E é curioso que esse outro cara aqui comentou, em cima desse comentário, que é literalmente isso, que ele quer atingir uma posição financeira onde ele consiga viver com pelo menos 6% ao ano de retorno sobre o dinheiro dele, que seria um valor possível aí de atingir, né, com investimentos conservadores. Só que ele não estaria nem perto disso. E que ainda vai demorar aí alguns bons anos para ele ficar remotamente perto desse valor. E que ele estaria com medo de que, bom, até ele atingir isso, né, nesse tempo, as oportunidades de fazer dinheiro se tornem escassas, devido ao avanço da IA. E esse é o grande ponto. Quanto tempo a gente tem até realmente criar uma IA que seja realmente evoluída, a ponto de substituir grande parte das pessoas? Ou substituir você, né? Tudo que tu aprendeu até agora se torne irrelevante. Porque tem ali um sistema, tem uma IA ali que custa alguns milhares de dólares, mas que vai ser mais barato do que o teu salário para uma grande empresa. E a empresa resolveu contratar isso, em vez de contratar você. Simplesmente por uma questão de redução de custo. Até porque tem algumas análises, né, que estão começando a surgir por aí, de que a IA consumiria menos CO2 para gerar uma página de texto do que um humano escritor. Ou de que na questão da ilustração, né, a IA consumiria menos CO2 por imagem do que um ser humano. Seria mais ecológico usar IA do que um ser humano, porque a gente estaria consumindo menos CO2. Sim, estão começando a surgir alguns estudos sobre isso, o que é uma coisa bizarra. O endgame vai ser realmente esperar a aposentadoria, que pode ser que nunca chegue, se um desses modelos de IA substituir a gente nos próximos 5 a 10 anos. Qual que é a real estratégia que as pessoas têm que tomar a partir de agora para conseguir escapar desse fim apocalíptico? Mas assim, né, existe aquela teoria dos 4%, de que se você consumir, né, 4% do seu patrimônio por ano, isso seria sustentável. Teu patrimônio continuaria crescendo, considerando a inflação, e que seria o mesmo cálculo se tu escolhesse o valor que tu quer ganhar por mês. Então vamos chutar aqui 20 mil reais por mês, por exemplo, caso tu queira ter esse salário aqui, sem ter que fazer mais nada na vida. Se tu multiplicar isso aqui por 300, seria o equivalente ao consumo de 4% do teu patrimônio por ano. Então 4% de 6 milhões, por exemplo, isso aqui seria 240 mil, que dividido por 12 dá exatamente 20 mil. E 20 mil multiplicado por 300 dá exatamente 6 milhões. Então enfim, é aquela corrida para conseguir atingir esses valores antes que a fonte de ganhar dinheiro seque depois que a IA substituir todos os trabalhos. Talvez isso não aconteça nos próximos 5 anos, e nem mesmo nos próximos 10. Ou talvez nem aconteça nunca, mas é algo que muita gente está começando a colocar em voga, né? Que pode ser que aconteça. Existe a possibilidade. Tu tá condicionado a trabalhar até você se aposentar. Só que agora a gente vê que isso talvez nunca aconteça, exatamente por causa do avanço dessas tecnologias. Esse é o grande ponto. Só que assim, qual seria a resposta para isso? Bom, é bem complexo, né? Eu acho que o grande lance está realmente se posicionar de uma forma que você se beneficie desse avanço que está acontecendo. Claro que olhar para trás é muito mais simples do que olhar para frente. Tem várias matérias aí recentemente de que os funcionários da Nvidia se tornaram multimilionários e ativaram o modo de semi-aposentadoria. Sim, de que os profissionais que trabalhavam na empresa ganharam com a disparada nas ações e que, na teoria, se eles quisessem, eles poderiam não trabalhar mais. E até o Jensen Huang, o CEO da empresa, teve que fazer uma fala lá para comentar exatamente sobre essa questão, né? De que tem um monte de gente na Nvidia que ficou muito rico e que simplesmente não querem mais trabalhar. Não tem mais incentivo em continuar produzindo para a empresa. Esse problema chegou ao auge em uma reunião geral da empresa em dezembro, quando o Huang abordou a preocupação dos profissionais semi-aposentados. Em resposta, ele incentivou todos os funcionários a assumir a responsabilidade pelo seu trabalho, encorajando-os a agir como CEOs do seu tempo. Quando a gente olha as ações da Nvidia, né, a gente vê que o negócio subiu absurdamente. Esse gráfico aqui dos últimos 5 anos subiu 2.300%, tanto quanto o Bitcoin. Então, enfim, a gente vê que o avanço da IA está acontecendo. A gente tem que tentar se posicionar a favor disso. Mas enfim, qual é a opinião de vocês sobre esse assunto? Que é uma coisa bem polêmica. Coloque aqui embaixo nos comentários qual a sua estratégia para finalizar o jogo. Isso eu tô curioso em saber.